Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. A marca de hoje é um famosíssimo clube de cachimbo que tem uma famosíssima linha de tabacos. Ah, você já sabe, né, qual é? Pois é, Seattle Pipe Club. Vamos ver? Seattle Pipe Club, gente, é um clube de cachimbos, é uma marca de tabacos, é os dois. Bom, olha, americano tem muito clube de cachimbo espalhado pelo país, sabe? Tem praticamente um grande em cada estado. E isso fez com que, desde 2002, eles se juntassem numa federação, esses clubes, sabe? Como a gente tem federação de futebol aqui, eles fizeram uma federação de clube de cachimbos, que chama-se UPCA, United Pipe Clubs of America. Olha, é super interessante, o Slow Smoking Contest do UPCA é reconhecido no mundo todo, é bem legal. Em breve eu vou fazer uma resenha sobre o UPCA. Bom, o fato é que o americano, ele gosta muito de frequentar bar, sabe? Esses clubes e tal, eles frequentam lá para bater papo, para assistir programas de televisão, tipo NFL, Major League Baseball, sei lá, basquete, golfe, que dura 8 horas, eles ficam lá na frente das televisões, que são um monte enorme, naquelas salas super confortáveis, eles ficam lá conversando, até mesmo fazendo negócio, bebendo e boas bebidas, e também eles fumam, né? A grande maioria acaba por fumar charuto, né? Mas tem uma turma do cachimbo, sim. Aqui em São Paulo, tem alguns desse estilo, sabe? Confortável, não aqueles com cadeira de pau, porque, pelo amor de Deus, né? Serve café no copo de plástico. Pelo amor de Deus, né? Então, confortável, com poltronas confortáveis, com boas bebidas, com garçons preparados e tal. Um lugar que seja tranquilo para você abrir o seu computador e dar uma trabalhada, ou bater um papo com alguém, fumar. Agora, nos lugares que eu conheço em São Paulo, gente, é só charuto. Só charuto. Cachimbo. Acho que se você pedir para vender um escovilhão, o cara não tem emprestado, então nem se fala, né? Bom, o Seattle Pipe Club é um desses locais requintados, sabe? E que congrega muitos cachimbeiros e também essa renomada marca de tabacos para cachimbo. Para mim, uma das melhores que eu conheço, uma das melhores linhas de cachimbo. Tem outros que dizem que as misturas dessa marca são viciantes. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu não vou discordar, não. Eu já fiz várias resenhas das misturas do Seattle Pipe Club, sabe? E uma delas, que eu considero para mim uma das melhores misturas que eu particularmente já experimentei, de um modo geral, é da Seattle Pipe Club. E o blender, idealizador dessas misturas, é uma daquelas lendas, uma daquelas figuras ímpares do nosso hobby. Bom, então vamos ver um pouco dessa turma aí do Seattle Pipe Club. Mas antes da gente ver, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! Seattle Pipe Club foi fundado em 2001, sabe? Por um cachimbeiro chamado Matt Gus. E atualmente é considerado nos Estados Unidos um dos maiores e mais ativos clubes de cachimbo da América, sabe? Eles têm um lema: fumar não é somente permitido, mas é obrigatório. Tá vendo? Bom, seus encontros se dão na cidade de Fife. Fife pode ser traduzido do alemão como cachimbo.
Coincidência legal, né? Um clube de cachimbo numa cidade que se pode entender em alemão como cachimbo. Bom, essa cidade fica próxima de uma famosa cidade do noroeste norte-americano, a cidade de Seattle, no estado de Washington. Não é o Washington lá do presidente, onde fica o presidente. Lá é Washington DC. É o estado de Washington, lá próximo do Canadá, já bem no noroeste dos Estados Unidos. E seus encontros, eles ocorrem numa tabacaria, que é essa tabacaria que fica em Fife, chamada Smokey Joe's Cigar Lounge. Olha, eu não conheço pessoalmente o Smokey Joe's Cigar Lounge, mas pelas fotos, gente, que tem no site do Seattle Pipe Club e no próprio site da Smokey Joe's, parece ser um lugar maravilhoso, exatamente esse como eu falo, sabe, que são os americanos. O americano gosta de passar seu tempo num lugar confortável, requintado, sabe? Com cadeiras de couro, super confortáveis, sofás amplos, sabe? Muitos ambientes, que dá para receber uma quantidade grande de associados do Seattle Pipe Club, parece que tem um bar maravilhoso. Então, assim, e no site do Seattle Pipe Club você vê que tem muitos eventos lá. Tem alguns que ocorrem fora, né? São outdoor, mas a grande maioria é no Smokey Joe's, sabe? E lá também tem um torneio que eles fazem, eu acho que é de 2 em 2 anos, mas eu não tenho certeza. Eles fazem lá um torneio de Slow Smoking Contest, que é o torneio de fumada lenta, né? E premia aquele cachimbeiro que consegue ficar com o seu cachimbo aceso por mais tempo. Vocês sabem que o último vencedor que eu vi, né, é um cara chamado Michael Bergstorm, uma coisa assim, Bergstorm. É um membro lá do Seattle Pipe Club, é um cara qualquer. Ficou com o seu cachimbo aceso por 49 minutos e 28 segundos. Ó. No penúltimo torneio, quem ganhou foi o dono da tabacaria, o Tom Wolf, dono da Smokey Joe's. E ele ficou com 47 minutos e 29 segundos, né, de cachimbo aceso. Os vencedores do torneio. Bom, vocês estão vendo, né? Então não é esse negócio de que cara fica lá, eu fico 1 hora com meu cachimbo aceso, eu sou das galáxias, não sei o que, né? Já sabe, né? Ó, eu mesmo já fiz muitos testes sobre essa performance, sabe? E, assim, prestando atenção na fumada, sabe? Com o socador, sempre acertando o tabaco. E, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei 41 minutos e 35 segundos. E, ó, isso ficando bem focado na fumada, viu? Sem bobear 1 minuto. Nesse vídeo aqui, ó, eu conto sobre esse teste que eu fiz, onde eu fiquei com esses minutos aí, né? 41 e 35. Dava mais ou menos, comparado com o resultado do pessoal no torneio, 31º lugar, 30º, por aí. Não é lá uma performance tão ruim, vai? Não é. Mas, para mim, aqueles que ficam falando, contam um monte de história aí, que eu sou o cachimbeiro que mantém meu cachimbo aceso por horas a fio, ó. Esse cara tá querendo mostrar alguma coisa, eu não sei o que é. Para mim, é mais um folclore desses que a gente vê por aí. Bom, no site do Seattle Pipe Club, tem um monte de informações. Eles não vendem nada no site, né? Mas tem um monte de informações sobre os eventos, sobre os seus encontros, tem muitas fotos. É um site de um clube mesmo, sabe? Não é um site de venda de cachimbo, de tabaco, como a gente tem por aqui, né? Que os caras querem vender tudo que vem pela frente. Então lá não é. É mais um clube mesmo, voltado para fomentar
o encontro e a conciliação das pessoas em torno desse nosso hobby, que são cachimbos e tabaco. Eles têm uma outra coisa legal, eu acho legal, né? Que eles elegem todo ano o cachimbo do ano. O cachimbo do ano. Eu não sei como é que é a eleição desse cachimbo, como é que é a escolha, né, dessa peça. Mas eu imagino, assim, pelas fotos que eu vejo, que deva ser de um pipe maker norte-americano, e ele faz lá 200 cachimbos iguais para os membros, e daí esses cachimbos são vendidos a preços, são entregues a preços módicos para os membros, sabe? É bem legal, você imagina, a gente está em 2024, o clube começou, vamos dizer, em 2002 ou 2003, que tinha tido o primeiro desse negócio aí. Imagina, você deve ter uns 20 cachimbos, pelo menos, do Seattle Pipe Club. Legal, né? Acho que falta. Eu falo assim, né? Gostaria muito de ter um clube desse aqui em São Paulo, sabe? Eu moro entre a Paulista e a Faria Lima. É um dos bons lugares de São Paulo. Poxa, eu queria encontrar um lugar onde eu pudesse ir, que não fosse uma tabacaria, que nem fica tentando me vender o tabaco que ele misturou a semana passada, onde eu pudesse ter uma boa cadeira, um bom sofá, uma boa poltrona, sabe? Que não fosse aquelas coisas de pau que a gente vê por aí. Que tivesse boas bebidas, bem servidas, não em copo de plástico, como eu falei. Já uma vez me serviram café em copo de plástico. Poxa. Enfim, um lugar onde eu pudesse abrir meu notebook, pudesse assistir um campeonato de golfe, pudesse assistir um jogo de futebol americano, sei lá, ou até mesmo um programa político com um amigo conversando e tal. Mas em São Paulo não tem. E o que tem alguns que são até bem requitados, mas, gente, como eu falei, cachimbo não tem nada, não tem um cachimbo à venda. Se você não levar seu cachimbo lá, você está perdido, porque você não vai conseguir comprar nem um de $5, tampouco um de $1.000. Não vai conseguir comprar. Bom, mas tá bom. Paciência. E Joe Lankford? Quem é Joe Lankford? Ou melhor, quem era Joe Lankford? Joe Lankford, ele sempre teve as voltas com o mundo do cachimbo, sabe? Ele começou a sua vida de cachimbeiro e produzindo suas misturas no início dos anos 1970, quando era dono de uma tabacaria numa cidade chamada Dodge City, lá no estado do Kansas, né? E as coisas naquela época, em 1970, não iam lá muito bem para a tabacaria do Joe, e ele acabou voltando para sua carreira de origem. Ele era engenheiro mecânico e ele voltou a trabalhar como profissional, projetista lá no estado do Kansas, né? Mas ele jamais, olha que legal, ele jamais ficou longe da sua paixão, que eram os tabacos e cachimbos, né? Então, até o ano 2000, ele trabalhou lá como projetista, e trabalhou em várias indústrias, postos de petróleo, trabalhou em indústria bélica, ele fez um monte de coisa. Mas ele, ao mesmo tempo, ele acumulou uma belíssima coleção de cachimbos, sabe? Tornando-se um grande e renomado colecionador de cachimbos do estilo dinamarquês, Danish Pipe, sabe? Danish Shape. Esses assim, ó, nesses exemplos aqui, estão vendo? Bom, dizem ser uma coleção incrível, mas que ele, o Joe Lankford, ele era muito simples, sabe? Para não dizer humilde, diz que ele evitava muito, perdão, ele evitava muito divulgar a coleção dele e tal. Ele sempre estava na dele, né? Mas que a coleção tinha muitos Iverson, muitos Chonovich, muitos Bow-Nords, muitos Banks. Era uma coleção com os melhores e mais importantes pipe makers dinamarqueses, né? Numa entrevista que eu ouvi
e que o Joe Langford responde aquela pergunta, né? Aquela famosa pergunta. Ah, se você ficasse numa ilha, que cachimbo você gostaria de ter com você? Ah, aquela perguntinha que a gente já sabe. Bom, ele falou, claro, difícil dizer, mas que o cachimbo mais consistente, olha só, o cachimbo mais consistente que ele já tinha fumado na vida eram os cachimbos produzidos pelo Jess Chonovitz, que também é um pipe maker dinamarquês. Mas ele tinha uma máxima, viu? E ele completa isso nessa entrevista, eu acho bem legal. Que para ele, Joe Langford, não importava o quão bonito parecia a peça, o quão bacana era o Breyer, o quão bonito era o Breyer, ou quão caro ele poderia ser a peça. Para ele não importava. Se o cachimbo não fumasse bem, olha, ele dava de presente para alguém. Ele falava, vira presente. Eu achei bem legal isso aí, viu? E outra coisa que ele fala também é que também não importava para ele se o cachimbo tinha custado $5 ou $5.000. Se fumasse bem, ele tinha ainda que fumar muito. Ele chama de horse pipes. Fala que o cachimbo tinha que ser um cavalo de batalha, né? Se não, também para ele não serve, porque ele não comprava cachimbo para não fumar, ele comprava cachimbo para tocar o pau. Eu acho legal isso. Eu tento fazer a mesma coisa. Acho que eu não tenho nenhum cachimbo na minha coleção que eu nunca fumei. Bom, e o Joe e o Seattle Pipe Club? Espera aí que eu vou dar uma fumadinha antes de falar nisso. Espera aí. O Joe e o Seattle Pipe Club. O Matt Gus convida o Joe para lá visitar o clube, né? O Joe já morava para os lados de lá, convida o Joe para visitar o clube. E na primeira visita do Joe, ele leva uma parte da sua coleção só cachimbos S-Bangs, Van Bang, né? É conhecido aí pra gente como S-Bang, né? Gente, são cachimbos maravilhosos e esse cara é um craque. Bom, ele mostrou pra galera que tava lá e ele impressionou todo mundo, sabe? Porque não era só o estilo, a beleza das peças, sabe? Mas também as qualidades construtivas das peças dos bons pipe makers dinamarqueses, sabe? E acabou transformando a visão de muitos que estavam lá ouvindo essa fala do Joe, né? Por quê? Porque, segundo esse depoimento que eu li, muitos achavam que o cachimbo era um mero equipamento de madeira com 2 furos, um que entra e um que sai, né? Então, os caras começaram a entender por que tem cachimbo que custa $5 e por que tem cachimbo que custa $5.000, né? Existem razões para isso. Muito embora, como bem observa essa pessoa que estava dando esse depoimento, estava dando essa entrevista, ele fala assim, mas embora qualquer um desses possa fumar muito bem, coisa que o John Langford concordou na hora. Bom, o Matt Gus falou também, ou dizia também, que o Joe Langford é uma pessoa de caráter assim tímido, simples, que ele parecia um fazendeiro quando chegava lá no Seattle Pipe Club, sabe? Era um cara muito simples, vestimenta simples, comportamento simples. E que ele não era muito de socializar, não. Ele era meio na dele, sabe? Mas se você chegasse para ele e começasse a falar de cachimbo e tabaco, que o bicho se soltava, não parava de falar, né? E o Matt Gus também fala que ele era muito respeitado e conhecido também, além do seu conhecimento de cachimbos, da construção das peças. Eu não sei se ele chegou a construir cachimbo, acho que fez uns poucos só, nada muito sério.
Mas ele entendia muito de cachimbo e suas propriedades, né? E ele também era muito conhecido pelo seu conhecimento dos tabacos, né? Numa das entrevistas que eu vi, ele conta que ele passou muito tempo da vida dele, ou muito do tempo da vida dele, experimentando os tabacos na sua forma varietal, sabe? Ele fumava só lataquia, ou ele fumava só perique, ou ele fumava só um tipo de Burley, ou só um tipo de Virgínia, depois trocava para outro, e assim embora, um tipo só de oriental. E com isso, ele fez isso, né, era um exercício dele, para ele poder compreender cada folha de tabaco, né, as suas notas, os seus perfis, né, os seus aromas e sabores a frio, durante a fumada, né, as texturas da folha, o comportamento delas durante a queima. E como ele exercitou isso durante muitos anos, ele disse que conseguiu memorizar muito como é que os tabacos funcionam, sabe? E mais do que isso, ele conseguia visualizar como é que os tabacos se comportavam quando combinados, né? Mas ele era um cara humilde, porque ele nessa mesma fala, ele fala, olha, mas eu quero deixar claro que eu misturei centenas de combinações, centenas, e praticamente eu rejeitei todas. Até que um dia eu achei uma que era o meu padrão mínimo. Eu tinha que ter aquilo como mínimo e só ir para melhor, que é que nós conhecemos hoje como essa aqui, ó, Mississippi River. Esse foi a primeira mistura do Joe Lankford, que ele considerou o padrão dele, algo digno dele, vamos dizer assim, né? Que ele gostaria, que ele gostava, né? Mas ele conta que ele ficou um tempo projetando essa mistura, mas que ele não estava satisfeito, e que daí um dia ele foi dormir e tal, e acordou de madrugada lá com um sonho X lá qualquer, onde dizia o que ele tinha que fazer para acertar essa mistura. Ele pegou um papel lá, uma caneta, anotou e voltou a dormir. E no dia seguinte, o bicho acordou e aplicou essa correção na mistura e eureka! Sonho realizado, não precisava de mais nenhuma modificação, estava pronta a mistura. Aí o Joe saiu todo pimpão, tinha um encontro lá do Seattle Pipe Club, ele ficou todo feliz, levou a mistura para a galera experimentar. Bom, o nego ficou maravilhado, não preciso dizer, né? E acabavam pedindo lá pro Lank, falou, ô Joe, me dá um pouco aqui, faz um pouco para mim, eu quero fumar em casa, eu quero estar em casa, faz 50 gramas, faz 30 gramas. E o Joe, que era uma pessoa assim, extremamente boa, ele falava, gente, pode deixar, eu faço, e aí ia para casa, tudo muito artesanal, né, laboratório na garagem, sabe que garagem de americano, uma coisa que você não põe é carro, né, você põe um monte de tralha, mas carro nunca. Então o laboratório dele era lá, fazia parte na cozinha, aquela zona de quem faz tabaco em casa, né. E no evento seguinte ele levava os pedidos e dava para a turma. E isso foi se repetindo, e acabou se tornando um problema para o Seattle Pipe Club. Pois é, se tornou um problema. Por quê? Porque o John não lembrava de todo mundo, levava para um, levava para outro. Um tinha pedido 50 gramas, ele levava 10. O outro tinha pedido 20 gramas, ele levava 40. Aí o que recebeu menos ficava bravo com ele, porque o outro que pediu menos recebeu mais. Bom, sabe como é a gente? Eles são iguais, eles brigam por bobagem. Mas enfim, aí ficou uma zona e o Matt Gus chegou para o Joe e falou, Joe, pô, essa mistura aí é muito boa, tal, o pessoal tá muito feliz. Vamos fazer essa mistura, o blend do Seattle Pipe Club. O Joe falou, beleza. E aí eles chamaram para ajudar, para orientar, ninguém menos que o Russ Owlett, né?
que era da Pipes and Cigars. E o Russ deu as dicas para os caras, então eles ficaram mais profissionais, e aí conseguiram fazer uma quantidade de tabaco que dava para atender não só os membros do Seattle Pipe Club, mas como também atender o mercado de um modo geral. E aí veio a ideia de, em 2007, lançar essa linha de tabacos produzidos pelo Joe Langford, da Seattle Pipe Club. E ela começou com o Mississippi River e com esse cara aqui, que para mim é a mistura mais viciante do Joe Langford. Eu amo isso aqui. Chama-se Plum Pudding. No começo, as vendas foram um pouco lentas, sabe? Foram sim. E então eles colocaram à venda essas duas, né? A Mississippi River e a Plum Pudding, né? Colocaram essas duas. Essa aqui uma inglesa, essa aqui uma balcânica. As duas tabaco oriental, mas uma inglesa e uma balcânica. Bom, e no começo a coisa começou meio devagar, mas gente, de repente as vendas explodiram no mercado norte-americano e eles passaram a vender isso aí que nem água. Olha, diz que as vendas explodiram, viram um sucesso. E aí, essa explosão de vendas, esse sucesso, motivou o Joe a produzir, enfim, novas misturas, né? E aí, nesses depoimentos, né, nessas entrevistas, tem umas entrevistas do Joe na internet que são bem legais. Quem fala um pouco de inglês, acho que dá para entender. Essa pessoa, ela fala que o Joe tinha essa característica, né? E ele faz uma comparação interessante, que ele misturava os tabacos como Beethoven produzia suas músicas. Esse foi o paralelo dele. Beethoven, para quem não lembra, era um músico, ele tinha uma deficiência auditiva grave, ele era quase surdo, né? Mas mesmo assim, produziu músicas sinfonias, né, que todos nós conhecemos, né, de muito sucesso. E diz que o Joe era mais ou menos igual. Ele tinha na memória o que eram os tabacos e ele conseguia visualizar os tabacos, a combinação deles, a forma de processar, envelhecer, pressionar, cozer, sei lá. E que ele conseguia, ele falava, ó, se fizer assim, vai acontecer isso. Então, ele, assim como o Beethoven, ele era um artista, sabe? Só que as notas do Beethoven eram musical e as notas do Joe, notas de tabaco, né? E ele fala, assim, que o Joe, ele produzia as misturas, assim, meio que de cabeça, sabe? Ele não ficava lá, não ficava fazendo uma alquimia lá toda, não. Ele falava, ó, é tanto disso, cozinha assim, pressiona assim, faz isso, corta esse, e vai, isso daí quando queimar vai ser assim, assim, assado. É isso que ele fazia. E batata. A mistura ficava pronta, o nego provava e falava, não, exatamente o que você falou. Diz que ele era assim, ele tinha esse dom. O fato é que ele conseguia produzir a mistura exatamente como ele tinha em mente. Esse é o fato. E não deve ser fácil ter uma sensibilidade assim. O cara é realmente um artista. E ele conta, até numa entrevista, nem que pergunta para ele assim, é engraçado. Ô Joe, como é que ele fala? Ô Joe, e quanto tempo você leva entre a primeira mistura e a mistura final? Quanto tempo você leva assim para experimentar, para provar? Aí o John fica um pouco em silêncio, aí dá uma risadinha e fala assim, eu não sei. Aí o cara fala, como não sabe? Você não tem nenhuma ideia? Ele fala, não tenho, sabe por quê? Eu faço a mistura, explico como ela deve ser produzida e ela fica pronta. Então, olha só, gente, o cara tinha esse dom. Ele não era um cara que precisava ficar fazendo muita ciência, não, para misturar os tabacos. Olha, devia ser um cara muito especial, muito agraciado com esse dom, sabe?
Bom, mas a vida do Joe também não foi fácil de outro lado, sabe? O Joe tinha uma saúde complicada. Ele teve câncer no cérebro. Gente, imagina câncer no cérebro. Aí o bicho se recuperou. Recuperou. Anos depois, ele estava em casa, ele toma um tombo. O que ele quebra? O pescoço, gente, quebra o pescoço. Por pouco não fica tetraplégico, paraplégico, sei lá. Acho que tetraplégico. Caiu durante a noite, nesses acidentes besta que ocorrem em casa. Além disso, ele tinha algumas deficiências cardíacas, ele tinha alguns outros problemas de amputação, ele tinha questões físicas assim, importantes e notáveis, né? Um aqui, outro ali, e nesses últimos anos, a saúde dele foi definhando, sabe? Foi degradando. E, gente, quando é assim, né, já com uma certa idade, é meio ladeira abaixo, né? É meio uma ladeira sem freio. Né? Bom, mas em todos os depoimentos que eu ouvi, que eu li sobre o Joe, apesar de todas essas questões de saúde, todo esse drama dele, diz que ele era um cara super positivo e super pra cima, sabe? Ele vivia como se ele não tivesse essas dificuldades. Ele vivia como se ele não tivesse. Sabe? Aí até tem uma dessas entrevistas que o cara convida ele para um piquenique numa serra lá, um troço desse, uma coisa outdoor aí, né? E daí o Joe, entre uma tosse e outra, né? Dá uma risada e fala assim, ó, eu vou, mas tem um problema, hein? Agora eu tô de cadeira de rodas, vai ter que ter estacionamento para cadeira de roda, vai ter que ter nego para me empurrar, vai ter que ter nego para me puxar. Mas tabaco e cachimbo a gente vai fumar um monte. Fechado? E tossindo e tal, até uma coisa interessante. Bom, não preciso dizer, né? O Joe Langford faleceu em setembro de 2022. Pena, faz parte da vida, né? O Seattle Pipe Club, no seu site, tem uma dedicatória à amizade, companheirismo e a dedicação que o Joe Langford teve ao clube e aos membros desse clube, sabe? E, num breve resumo, conta assim, a história dele, que ele começou a sua relação com o Seattle Pipe Club em 2002, logo no começo do clube, que ele era um renomado colecionador de cachimbos de alta qualidade, né, os high grade pipes, high end, high grade, pode falar os dois, e que tornou-se uma lenda entre os blenders, né, sobretudo porque ele tinha essa coisa de presentear os membros com mistura, sabe, e sem cobrar um centavo por isso, né. Que ele nasceu na cidade de Liberal, que é no Kansas, né, estado do Kansas, e que ele fez muitas coisas na vida, né? Muitas coisas na vida. Que além de blender e além de colecionador de renome de cachimbos, ele era engenheiro mecânico, ele foi projetista, controlador de tráfego aéreo, ele fez de tudo. Ele trabalhou nos postos de petróleo do Kansas e de Oklahoma, foi operador de rádio, foi dono de tabacaria, enfim, lista lá um monte de coisas que ele fez, né? Mas eles concluem o que muita gente falou, sabe, quando ele faleceu, que assim, que embora fosse um cara com muitos desafios para ficar vivo, a saúde dele era muito frágil, ele era um cara muito otimista e muito motivado com a vida e que motivava muito as pessoas ao seu redor. Então, esse é o famoso blender Joe Langford, né, do Seattle Pipe Club, que nos deixou em setembro de 2022. Então, como dizem os americanos, R.I.P. Joe Langford ou RIP Joe Langford. Rest in peace. Bom, Seattle Pipe Club e suas misturas. Gente, tem mais ou menos uns 14 títulos de mistura à venda, sabe? Nós estamos em 2024 e eu creio que
o Seattle Pipe Club deve manter as misturas do Joe Langford ativas, né? Até porque elas são produzidas pela Sutcliffe Tobacco Company, que hoje é uma empresa da McBaren. E eles devem ter as receitas lá e tal. Então eu acredito que essas misturas continuarão sendo produzidas, sim. Acredito mesmo. E que também deve haver lançamento de novas misturas. É claro que daí vai ter um outro blender que a gente ainda não sabe quem é, ou eu pelo menos não sei. Bom, antes do Joe Langford, portanto antes de 2007, o Seattle Pipe Club tinha uma linha de misturas. Sabe aquelas misturas American Blend, que é aquele Black Cavendish com topping de cereja, de chocolate, aquelas coisas doce, de mel, sabe? Aquele tabaco bem adocicado, assim, que, enfim, aquela desgraça. Que eram produzidos pela Lane Limited, né? Tinha até uma inglesa, tinha uma Straight Virginia, tal, mas a grande maioria eram esses Black Cavendish cheios de topping, né? Mas em 2007 eles pararam a produção, né, para então entrar em vigor o lançamento da linha do Seattle Pipe Club do Joe Langford, como eu falei, né? Mississippi River e Plum Pudding. Essa primeira, né? Essa mistura que deu origem lá, que é o standard do Joe, e essa daqui, que é a Plum Pudding, que talvez seja o maior sucesso da linha, né? Então, a linha toda do Joe Langford são mais ou menos umas 14 misturas, 14 diferentes, assim, de nomes diferentes, sabe? Que estão em produção regular, né? Bom, eu já quero avisar vocês que o Joe Langford não era muito chegado em tabaco aromatizado, não. Não era não. Ele não gostava desses negócios de cereja, mel, baunilha, essas coisas. Porque nessas 14 não tem nenhuma aromatizada. Tem algumas que levam algum topping de bebida alcoólica, né? Mas que é um top muito sutil e eu particularmente não as considero um tabaco aromático, porque você percebe muito bem os aromas dos tabacos, né? Então, por exemplo, da Mississippi River, né? Aí tem essa daqui, ó, que é a Mississippi River Barrel Aged, tá vendo? Acho que dá para ler aí. Barrel Aged. Então essa daqui é envelhecida Rum Barrel Aged, né? Essa aqui é envelhecida em barril de rum. Aí você tem, por exemplo, da Plum Pudding, você tem várias, né? Você tem essa daqui, por exemplo, que é a Special Reserve, tá vendo? Ó? Então é o Plum Pudding. Essa daqui não sei do que. Essa daqui não é aromatizada mesmo, não. Não. Essa daqui não é aromatizada de jeito nenhum, é só uma reserva especial. Mas essa daqui, por exemplo, é de barril, envelhecida em barril de bourbon, tá vendo aqui? Bourbon Barrel Aged, tá vendo? Essa daqui eu já até fiz, inclusive, a resenha. Acho que foi dela que eu fiz. Essa daqui, ó, é a Plum Pudding Christmas Spirit, né? Que ela é envelhecida em barril de conhaque, ó. Tá vendo? Então, assim, o que ele tem de aromatização são esses toppings de bebida alcoólica, mas que você percebe tranquilamente o aroma dos tabacos, não é aquela coisa doce. Enfim. A aromatização é bem singela. Bom, então como eu falei, né, as misturas da Sutcliffe atualmente são produzidas pela Sutcliffe, subsidiária da McBaren, né? E elas são 8 que eu chamo de orientais, né? São balcânicas e inglesas, a começar pela Mississippi River e pela Plum Pudding. Depois tem
eu pegar aqui. Depois tem essa aqui, ó, que é muito boa, que é a Hood Canal. Tem aí no canal a Potlatch. Eu não me lembro quais que eu fiz agora de cabeça pro canal. Tem essa daqui, ó, aí a Wildman, que é muito boa. Eu preciso fazer a resenha dela. Essa mistura é uma delícia. Eu tenho mais duas aqui. Eu acho que eu tenho todas, na verdade. A Rainier Levante, que é também muito gostosa. E essa daqui, gente, Seattle Evening. Isso daqui é uma delícia. Se não me engano, é uma inglesinha. Muito gostosa, muito boa. E então ele tem 8 labels, né, 8 nomes dessas misturas ou balcânicas ou inglesas. E aí tem da Mississippi River e da Plum Pudding, tem essas variações com um topping alcoólico, né, vamos dizer assim. Um tabaco mais envelhecido e tal. E que são small, ultra small batch, você não sabe se vai aparecer de novo, sabe? Depois ele tem 3 vapors, eu tenho, acho que 2 aqui só. Essa daqui eu adoro, essa Gallup, essa aqui é minha última lata, a Galloping Dirty. E é interessante porque o Joe Langford, as misturas vapor dele tem um toque de oriental, não é só Virginia Perique, ele põe um pouco de oriental, é pouco, mas ele põe, às vezes você nem percebe muito, né? Aí ele tem outra, ele tem outras que são, ele tem essa daqui, Give Me Liberty, que já está até aqui no meu pote, que é uma espetacular de Virgínia. Tem a Virginia Jazz, e tem essas duas aqui, que é a Hogshead. Não me lembro se a Hogshead tem perique, não me lembro agora. Não, acho que é só Straight Virginia. E tem essa Down Under, que é também, se não me engano, é só Virgínia. Então ele tem 3 Straight Virginia e 3 Virginia Perique, só lembrando que ele gosta de jogar orientalzinho na mistura de vapor dele, sabe? Olha, assim, até o momento são essas que estão em produção regular, né? Bom, tem algumas mais leves, outras mais intensas, mas para mim, gente, certamente essa aqui, ó, a Plum Pudding, essa mistura realmente ela é um negócio. Ela é espetacular essa daqui, ó. Ela é muito boa. Se você vê por aí à disposição, compra, porque vale a pena. Se você gostar de inglesa ou balcânica, como você queira chamar, eu chamo de oriental, vale muito a pena, gente. Ela não é barata, mas ela vale muito a pena. E no mais, tem todas essas que eu mostrei para vocês aí, que eu estou preparando as resenhas dela aí, talvez para esse ano, para aparecer aí no canal, para vocês conhecerem, né? Então é isso. Eu falo, tem a resenha da Plum Pudding, gente. É uma maravilha essa mistura. Experimentem, viu? Eu sugiro mesmo. Bom, fiquem de olho aí no canal para ver as novas resenhas e fiquem de olho também se encontrarem aí nas redes sociais, na internet, disponibilidade da Plum Pudding, ó, vai lá e pega porque ó, é show demais. Bom, é isso, gente. Então, essa é mais ou menos a historinha, né, do Seattle Pipe. Porque, gente, eu queria tanto ter um lugar desse de cachimbo, que fosse um clube mesmo, sabe, um lugar confortável, um lugar bonito, um lugar elegante, que tivesse boa bebida, bons garçons, que tivesse uma boa internet onde eu pudesse dar uma trabalhada, ficar vendo um jogo com os amigos, sabe, um programa político, sei lá, o que tiver se passando lá, um lugar bom, mas que os caras tivessem cachimbo. Isso tenho aqui em São Paulo,
mas não tem charuto. Você fica quase como um marciano no lugar fumando seu cachimbo. Enfim, mas quem sabe uma hora aparece um. Bom, e você? Aí na sua cidade, aí no seu lugar, tem? Pois é, aqui em São Paulo não tem. Bom, gente, então é isso. Esse é o Seattle Pipe Club, esse famosíssimo clube de cachimbos, com as suas famosíssimas misturas da linha Seattle Pipe Club do blender Joe Langford. E com isso, gente, eu espero o quê? É isso mesmo. Que nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.